Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui hoje para mais uma formação, né, do nosso material Aprender Sempre, agora focando aí o 7º ano do ensino fundamental. Eu sou a professora Andréia, sou formada em língua portuguesa aqui na UFSCar de São Carlos, trabalho na diretoria de ensino também aqui da região de São Carlos, mas eu já atuei bastante em sala de aula também com os nossos estudantes, né, escolas PEIs também, e sei como lidar, assim, com as dificuldades do nosso dia a dia, do nosso trabalho pedagógico, e com essa formação a gente vem aí a melhorar, procurar melhorar, né, ampliar aí o nosso desenvolvimento em sala de aula, para atender às necessidades dos nossos estudantes. Eu estou aqui num quarto, numa parede branca, né, de fundo branco, meus cabelos são claros, hoje eu estou vestindo uma blusa verde militar, tá? Para quem não está me vendo. Eu vou subir, então, o meu PPT, para a gente poder começar a nossa formação de hoje. Bom, aqui a gente tem, então, a nossa tela inicial, formação para professores, né, recuperação e aprofundamento do material Aprender Sempre do 7º ano. O tema a ser trabalhado é leitura e letramento, com foco nos níveis de leitura e na complexidade dos gêneros textuais, a sequência de atividade 6 do volume 1 da parte 2. Nessa tela, a gente tem aí um caminho para vocês acessarem o material virtual, né, e direto aí para o site da EFAP. Para quem não tem o material impresso, pode baixar o material digital para poder ter acesso, né, e poder buscar aí esse caminho para consultar o material, né, para a nossa formação. Bom, os objetivos, então, da nossa formação de hoje. Apresentar o gênero textual predominante na sequência de atividade 6 do 7º ano e a organização de seus elementos constitutivos, né? Então, a gente vai buscar aí ver qual é o gênero que está sendo trabalhado nessa sequência, qual o gênero que se coloca em evidência nessa sequência, né? E pensar em como que ele é construído, a sua estrutura, porque é muito importante para o nosso estudante, né, compreender aí essas questões de gêneros textuais. A gente vai também revisitar aspectos teóricos de leitura e letramento, já apresentados na formação de etapa, né? Com foco nas capacidades de leitura, sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. Então, esse trabalho aí com foco, né, no desenvolvimento da leitura, nas estratégias de leitura, né, deixando em evidência o gênero que será trabalhado nessa sequência, né, é a visão que a gente vai ter, então, para a nossa formação de hoje, olhar, então, para a habilidade essencial colocado nessa sequência, desenvolvido nas atividades, né, e ver como que a gente pode, então, dar um enfoque para esse trabalho com a leitura, né, desenvolvendo aí a complexidade dos gêneros textuais trabalhado na sequência 6. E depois a gente vai analisar atividades do Aprender Sempre, com foco na coleta de evidências a partir de rúbricas, e propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionando, né, aí na sequência de atividade 6, a ser discutida no desenvolvimento, aí, do planejamento da TPC na escola, junto com os pares de vocês, para colocar em evidência, né, a realidade de cada escola. Bom, então a gente tem o nosso primeiro momento, né, apresentando o gênero textual predominante aqui na nossa sequência de atividade 6 do 7º ano, tá? E como que é essa organização dos seus elementos constitutivos? O gênero textual predominante, então, na nossa sequência de atividades, a gente vai aí fazer um percurso, né, cognitivo de desenvolvimento das atividades, dentro dessas aulas, onde o estudante vai ser direcionado a realizar aí, fazer uma campanha comunitária, né? Então, o tema que vai ser trabalhado dentro dessa sequência, a gente vai focar um pouquinho na questão de textos argumentativos, né? Porque é onde que direciona o nosso estudante para essa produção da campanha comunitária, que pode ser desenvolvida com as atividades aqui da sequência, e a gente também vai poder ver como que essa campanha ela pode se ampliar, né? Se expandir também para a comunidade escolar. Tá? Onde o estudante vai ver sobre a perspectiva da leitura e da escrita, né? Agora para o segundo bimestre, focando então no término das aulas, a campanha comunitária
como um gênero a ser trabalhado aqui na sequência de atividade 6. Então, na sequência 6, a gente tem aí o gênero textual, né? A campanha comunitária, para ser trabalhado na parte escrita e também na questão oral, né? Quando a gente fala em campanha, a gente tem vários gêneros que podem ser trabalhados e desenvolvidos, né? Para ser produzida essa campanha e também trabalhar esse contexto da oralidade junto com os nossos estudantes, que é importante também trabalhar os textos multissemióticos, multimodais, né? Que pode conter os elementos para a construção dessa campanha comunitária. Bom, então a gente tem uma estrutura aqui que são os 3 elementos, né, que são indissociáveis dos gêneros textuais, tá? No caso, a gente tem, então, a estrutura composicional, que forma, então, esse gênero, né, como que ele é estruturado, colocado aí para ser desenvolvido. Os temas, né, que são os conteúdos que contém dentro desse gênero, tá, com a sua valorização, e os estilos, que são os recursos linguísticos que são utilizados, né, dentro aí da construção desse gênero textual, que no caso aqui a gente está falando de uma maneira mais ampla, mas a gente vai focar, então, para o desenvolvimento do gênero artigo de opinião, né, que é um dos gêneros que está sendo apontado aqui na nossa sequência de atividades, tá? A gente vai ver mais para frente que essa sequência, ela aborda não só o artigo de opinião, mas é esse que a gente vai colocar em evidência para direcionar o nosso estudante para desenvolver a campanha comunitária, tá? Então, o gênero vai depender muito aí do tipo de texto que está sendo trabalhado, né, em determinada sequência de atividades, onde esse gênero, ele muda, então, da sua estrutura composicional, o tema, né, que está sendo trabalhado dentro do gênero, e o estilo de recursos linguísticos também desenvolvido, dependendo de cada gênero para ser desenvolvido, tá? Bom, aqui a gente tem, então, uma estrutura, né, uma organização dos elementos constitutivos do artigo de opinião. Como que o artigo de opinião, ele é estruturado para o seu desenvolvimento? Né, a gente tem esse texto que é a Pandemia dos Games, que é um texto de uma das atividades da nossa sequência, que a gente vai ver mais para frente, tá? São as aulas 4 e 5. E a gente vai, então, trabalhar aí com essa leitura que já é direcionado para ser feito em relação ao artigo de opinião, né? E como que, então, os elementos constitutivos são colocados dentro aí desse gênero textual para ser desenvolvido? A gente tem dentro do artigo de opinião, então, a questão que é prioridade, né, dessa estrutura, a introdução, né, que é a apresentação da temática abordada, né, o que vai ser desenvolvido dentro desse artigo. Depois a gente vai para um desenvolvimento, né, que é a explanação dos argumentos de forma crítica e no intuito de convencer o leitor de algo dentro do tema proposto, né. Então, se coloca lá na introdução essa temática que vai ser abordada, né, o ponto de vista, e depois já começa com o desenvolvimento na apresentação desses argumentos, né, para conseguir defender essa ideia, esse ponto de vista, tá? E aí o texto ele tem que aí ser concluído, então ele vai terminar uma conclusão. Trata-se das considerações finais, podendo haver sugestões ou a utilização de recursos para trazer ao leitor a reflexão. Então, a conclusão, né, dentro do texto do artigo de opinião, ela é fundamental para fechar, né, essa ideia que foi colocada, desde a da introdução, fechar e amarrar junto com esses argumentos, né, e colocar, então, essa conclusão aí para ser desenvolvida. Aqui, então, a gente tem para uma reflexão, né, como que é essa estrutura, no caso do gênero que a gente vai trabalhar nessa sequência, que é o artigo de opinião. A gente vai se aprofundar um pouquinho mais nessa aula, mais para frente aqui na nossa formação. Bom, aí a gente tem, então, o segundo momento, revisitando aspectos teóricos de leitura e letramento, com foco nas capacidades de leitora, sob a ótica dos níveis de proficiência leitora e da complexidade dos gêneros textuais. Então, a gente vai abordar um pouquinho a questão de como fazer, né, esse trabalho aí com a leitura, dependendo do gênero ser desenvolvido, a ser trabalhado, né? A gente vai ver um pouquinho, então, das questões teóricas que já foram abordadas aí na formação de etapa de uma maneira mais ampla, mas agora a gente vai focar um pouquinho essa teoria para a gente poder desenvolver as atividades aqui da nossa sequência 6 do 7º ano, né?
E para a gente fazer isso, a gente tem aqui uma questão reflexiva, né? Para vocês pensarem, refletirem um pouquinho sobre a questão do trabalho com esse gênero textual, tá? Que no caso aqui é a campanha comunitária. Então vamos pensar um pouquinho, né? Antes de pensarmos em movimento aqui dessas atividades, né, no planejamento desse trabalho, uma questão aqui para a gente pensar juntos, tá? Porque ensinar o gênero textual argumentativo na campanha comunitária é importante para ampliar e potencializar a proficiência leitura dos estudantes? Então, professores, a gente tem que refletir um pouquinho, né? Como fazer os nossos estudantes conseguir realizar essa leitura, compreender, né, a questão da organização do artigo de opinião, né, e no caso aqui de textos, outros textos também argumentativos, que aparecem muito aí em campanhas, né, para instigar o nosso estudante, né, fazer com que ele se potencialize aí para essa questão leitura. Como que a gente pode trabalhar essa leitura dentro desse gênero textual? Desenvolver a leitura com esse gênero textual. Então, fica para a gente pensar aqui, né? E aí a gente traz também uma resposta aí para essa reflexão, certo? Refletindo juntos, então, né? Qual é a relevância do gênero textual da campanha comunitária para a gente trabalhar essa questão aí da leitura. Os gêneros textuais utilizados na elaboração de uma campanha são instrumentos de comunicação eficientes, pois permitem que os estudantes se comuniquem efetivamente, com clareza e consciência sobre a relevância da intervenção verbal escrita e oral entre os indivíduos. Então, a questão aí do trabalho com essa leitura, né, vai levar em consideração essa intervenção da verbal, no caso da parte escrita, né, desse gênero textual, mas também em relação à oralidade, né, a questão oral que envolve os indivíduos. E também ela proporciona para os estudantes uma multiplicidade de possibilidades de comunicarem-se a partir dos instrumentos que a linguagem lhes oferece. Então, é um gênero textual amplo, né, que vai envolver a intencionalidade aí do autor do texto, de quem vai produzir esse gênero textual, e para isso a gente precisa focar, né, a questão da leitura, que vai ser desenvolvida, vai ser trabalhada também nesse gênero, tá? Vamos lá, então, dando sequência aqui, tá? Aí a gente vai pensar, então, nessa perspectiva, nas teorias de leitura, né? Teorias de leitura e letramento. Quais as teorias que a gente pode se embasar para a gente pensar no nosso trabalho? Então, olha só, no ato de ler, o leitor fica frente a frente a um discurso, né? Que no caso é um texto. Esse discurso se conecta a outros discursos, ou seja, outros textos, permitindo a construção de possibilidades infinitas de réplica, gerando novos discursos, ou seja, novos textos. Então, a gente observa que o estudante, ele vai partir para uma leitura, tá? Onde ele vai estar de frente com esse texto, que automaticamente já vai fazer parte também daquilo que ele já tem de aprendizagem dentro, né, da sua capacidade. Ele vai poder, então, pensar em como esses textos se relacionam com os conhecimentos que ele já tem adquirido e com os conhecimentos que ele está adquirindo através dessa leitura, tá? Nesse aspecto discursivo enunciativo, é possível haver a construção de sentidos e de apreciação de valor sociais e humanos, localização social do autor e leitor, situacionalidade comunicativa, de interação entre ambos, né? Então, ele faz aí a sua parte, a leitura, no caso, que vai estar envolvendo toda essa questão social, né? Da onde se encontra o autor e o leitor desse texto, né? Há sempre finalidades da leitura e da produção do texto, a partir da esfera social de comunicação, em que o ato da leitura está imbricado às capacidades discursivas e linguísticas. Então, é sempre uma questão de adquirir novos conhecimentos que vão se entrelaçar com aqueles conhecimentos já adquiridos, né? Criando novas proporções, novos textos, novas questões discursivas também para os nossos estudantes, né? Uma coisa que é muito importante. Aí, na sequência aqui, a gente vai ter aí
as capacidades, né, de decodificação, né, o primeiro passo, o segundo, capacidades de compreensão de estratégias, né, para realizar essa questão aí das várias práticas leitoras, né, junto com os nossos estudantes. Então, a gente tem aí na segunda, a capacidade de compreensão, as estratégias, né, ativação de conhecimentos de mundo, antecipação ou predição de conteúdos ou propriedades dos textos, checagem de hipóteses que podem ser levantadas, né, antes de realizar essa leitura, junto com os estudantes, localização ou cópia de informações, comparação de informações, generalização, produção de inferências locais e globais. Então, mais uma vez, a gente coloca em evidência, né, essa questão aí da mistura dos conhecimentos, né, através da leitura, junto com os nossos estudantes, né. Na sequência aqui, a gente tem aí a parte 3, capacidades de apreciação e réplica do leitor em relação ao texto, né, a interpretação e a interação, porque não basta o estudante fazer essa leitura superficial, a necessidade de interpretar, né, esse texto que ele está lendo dentro do gênero que está sendo trabalhado é muito importante. Recuperação do contexto de produção do texto, definição de finalidade e metas da atividade de leitura, percepção de relações de intertextualidade, percepção de relações de interdiscursividade, percepção de outras linguagens, elaboração de apreciações estéticas ou afetivas, elaboração de apreciações relativas e valores éticos ou políticos. Então, a gente continua aqui nessa sequência de desenvolvimento, né, dessa leitura, desse aprofundamento dessa leitura, né, quando os conhecimentos se relacionam, se misturam e se tornam novidades novamente, né. No caso aqui de intertextualidade, né, essa mistura entre os textos que já tem dentro, né, da questão de conhecimento do estudante, né, a interdiscursividade também, tá? Bom, a gente tem aqui, então, uma tabela que vai mostrar a complexidade dos textos e os níveis de proficiência leitora. Então, a gente sabe que o estudante, ele começa lá desde os anos iniciais, né, essa questão aí da leitura, e aí ele vai aumentando esse nível de complexidade dentro da leitura, né, a complexidade leitora, de acordo com o que ele vai ampliando os anos, né, dentro da escola. Então, a gente tem aqui uma escala e esse nível aí que vai colocar aqui as proficiências leitura, né? Então, a gente tem a escala aí, olha, de 125 a 200, a gente coloca aí dentro do nível 1. Como que seria, então, esse nível? Leitura de textos de pouca extensão, até 15 linhas, com sintaxe simples, né? Períodos curtos e estruturas coordenadas ou em tópicos, por meio de processos coesivos simples, elementos coesivos próximos aos referentes, por meio de pronomes pessoais, no caso reto, ou reiteração, por repetição ou sinonímia. Então, a gente vê aí o nível de complexidade mais baixo, né? Onde o texto ele não é, assim, muito complexo para a realização dessa leitura. Aí, na segunda, no nível 2, né, a gente tem a escala de 151 e 275. São textos, né, que, na predominância da sintaxe, algumas alterações das estruturas sintáticas de padrão, por meio de períodos mais extensos e complexos, né, vai aumentando, então, aí o nível da leitura. Para leitores iniciantes que ainda não controlam o ritmo da leitura. A gente ainda se encontra num nível que não é um nível de complexidade tão alto, né? E aí a gente vai de 176 e 300, o nível 3, a textos de curta ou longa extensão, predomínio de elementos sintáticos mais complexos, uso de linguagem formal, presença de orações subordinadas com períodos mais longos, né, cerca de 3 linhas, os processos coesivos são mais complexos, né, então vai retomando e vai aumentando aí o nível de complexidade dessa leitura. E aqui na último quadro a gente tem aí um nível de digitação que seria acima de 301, tá? A 150, mas seria aí acima de 301, que é o nível 4 de leitura. Os textos seguem o mesmo padrão aí do nível 3, mas com predomínio de períodos mais longos, processos coesivos são mais complexos,
envolvendo, né, retomadas por elipse, pronomes oblíquos e pronomes relativos menos usuais, assim como retomadas de referentes mais distantes. Então, a gente observa que dentro desses níveis, né, a leitura ela vai aumentando o seu nível de complexidade, onde o estudante vai podendo adquirir esses conhecimentos de uma maneira gradativa, né? Bom, aí a gente vai, então, para o nosso terceiro momento, né? A gente viu até aqui, então, alguns elementos teóricos, uma base teórica para a gente poder focar essa questão aí da leitura, sendo trabalhada dentro do gênero da sequência de atividades 6, né? E a gente vai, então, para o nosso terceiro momento, analisando atividades do Aprender Sempre, com foco na coleta de evidências a partir de rúbricas e propor experiência de aprendizagem relativa ao gênero textual, selecionada na sequência 6, a ser discutida no desdobramento do planejamento da TPC da escola junto com os pais, tá? O que a gente tem, então, aqui? Algumas questões também teóricas em relação a essa concepção de leitura, né? Aí, segundo o Rojo, há várias concepções teóricas de leitura que contribuem para a ampliação do conhecimento do estudante, no sentido de conceder a linguagem e a leitura, na contemporaneidade, como um construto oriundo da socio-interação de produção de sentido, né? Então, essa questão é de fazer a leitura e buscar esse efeito de sentido. O ato de ler e a leitura, como práticas letradas essenciais, proporcionam a formação do cidadão. O ato de ler envolve procedimentos e capacidades perceptuais, práticas, cognitivas, afetivas, sociais, discursivas e linguísticas, que em algumas teorias denominam-se estratégias de leitura. Então, ele vai ampliar todos esses conhecimentos, né, do nosso estudante, a questão aí da concepção de leitura, né? Tais estratégias direcionam os estudantes a desenvolverem habilidades necessárias para uma leitura fluente. Então, essa questão do trabalho com a leitura é muito importante porque não vai envolver só a questão, então, do componente de língua portuguesa, né? É necessário que envolva todos os outros componentes curriculares, né, dentro dessa questão aí da concepção de leitura, né, junto com os nossos estudantes. Na sequência aqui, a gente tem, então, ela ainda afirma que os procedimentos de leitura são exemplos de alguns fazeres ou atividades que permeiam o contexto da sala de aula, são um conjunto mais amplo de fazeres e de rituais que vão desde ler da esquerda para a direita, de cima para baixo, muito comum aí no Ocidente, permitem folhear o livro da direita para a esquerda de maneira sequencial e não salteada, propiciam escanear as manchetes de jornal para encontrar a editoria e os textos de interesse. Encaminham para o uso de caneta marca-texto para iluminar informações relevantes numa leitura de estudo ou de trabalho, por exemplo. Então, são algumas técnicas, né, que a gente pode desenvolver aí no decorrer desse processo aí de leitura junto com os estudantes, tá? Aqui na sequência, a gente tem, então, o ensino dos gêneros textuais e a coleta de evidências, tá? Como que a gente pode pensar, então, nessa questão de trabalhar o gênero, né? A complexidade desse gênero, a estrutura desse gênero textual, né? E a questão aí da leitura, né? Como que a gente faz essa coleta de evidências para realizar essa leitura dentro do gênero? A gente tem mais uma questão reflexiva, então, para vocês. O que são práticas baseadas em evidências? De que maneira essas práticas podem auxiliar na melhoria da aprendizagem dos estudantes, né? A gente vai ver agora no próximo slide, né? Como que as práticas podem, então, serem colocadas nesse trabalho junto com as evidências. Bom, a gente pensa, então, no trabalho com rúbricas, né? Para realizar esse trabalho com a leitura, tá? Coleta de evidências em gêneros textuais. Como que seria, então? A gente tem a estratégia de leitura, que localiza informações, identifica o tema, realiza inferência, identifica o gênero, a função e destinatário do texto. Os efeitos de sentido desse texto, né, dentro desse gênero. Identifica os efeitos de sentido em relação ao lexical, analisa efeitos de sentido relativos a vários recursos linguísticos e persuasivos. Reconhece o uso de recursos persuasivos em diferentes textos argumentativos, né?
Procedimento de texto. Estabelece adequadamente elementos coesivos, utiliza conhecimentos linguísticos e gramaticais, faz uso de progressão temática nas produções textuais, planeja, por meio de roteiros, as ideias centrais e revisa e reescreve textos autorais. Então, a gente tem aqui esse processo, né, um trabalho com rúbricas, né, para coleta de evidências, junto aí com as atividades a serem desenvolvidas, tá? E aí a gente vai, então, analisando aí as atividades da sequência de atividade 6 do 7º ano. Então, com toda essa base teórica que a gente viu, né, em relação aí ao trabalho com gêneros textuais, ao trabalho com as estratégias de leitura, né, a complexidade desse nível de leitura, a gente vai ver, então, aqui dentro do material Aprender Sempre, como que a gente pode planejar, elaborar, então, o desenvolvimento desse trabalho, tá? Selecionei, então, algumas aulas aqui para a gente observar esse trabalho dentro da sequência 6. A gente vai, então, rever a habilidade essencial da sequência, apresentar o conjunto de aulas, né, que é a preposição aí da sequência 6, as aulas são formadas por 8 aulas, né, do 7º ano, e analisar as seguintes aulas, bem como seus respectivos objetivos, né. A gente vai ver, então, um pouquinho da aula 2, que deve estar muito atrasado, reconhecer e analisar recursos de coesão em textos literários. Olha só que essa sequência, ela vai diferenciar o trabalho com o gênero textual. A gente trouxe aqui para vocês um enfoque no gênero argumentativo, tá? Mas, no início da nossa sequência 6, ela trabalha também com o gênero narrativo. É importante, interessante a gente trazer isso para o nosso estudante também, que a gente pode fazer essa comparação entre os gêneros textuais a serem trabalhados, tá? As aulas 4 e 5, pandemia dos games, refletir e produzir textos argumentativos, utilizando os recursos semânticos, como a sinonímia e a antonímia. Então, a gente observa que, no decorrer das aulas, né, a gente muda, então, esse trabalho do gênero, e aí a gente já foca o gênero argumentativo, né? Para a aula 8, o trabalho com a campanha, que vai ser a produção de textos orais escritos no gênero argumentativo, né, que é a proposta aqui da nossa formação de hoje, da nossa sequência de atividades, tá? Bom, para a gente iniciar esse trabalho, então, a gente tem a habilidade essencial da nossa sequência. Utilizar adequadamente a coesão e a progressão temática nas produções textuais. Então, a gente observa que para a gente chegar nessa habilidade, né, o estudante ele vai ter que passar primeiro aí por todo esse processo de leitura que a gente está vendo aqui, está enfocando para as atividades, para ele poder utilizar na sua produção adequadamente nesses recursos aí, então, de coesão e progressão temática na sua própria produção textual, certo? Bom, aqui, então, a gente tem a proposição das aulas, né, da aula 1, que vai até a aula 8, o que fazer no dia quente, que é gênero ainda narrativo, a aula 2 é a sequência dessa leitura, deve estar muito atrasado ainda no gênero narrativo, até a aula 3, que é a toca do coelho, tá? A aula 4 e 5 a gente vai aprofundar um pouquinho, que é a pandemia dos games, depois vai para a aula 6, opinião de especialista, então já trabalha aí essa questão dos gêneros que são desenvolvidos para uma campanha. Na aula 7, ponto do iceberg, também, né, trabalhando essa questão de gêneros para a campanha comunitária. E a aula 8, ele vai aí desenvolver, então, essa campanha, produzir, né, de fato, a campanha. Bom, a gente vai, então, aqui para a aula 8 para dar esse enfoque aí do trabalho com a leitura, né, aqui no caso do gênero narrativo. Então, a gente observa que é proposto para o estudante fazer a leitura aí, né, para baixo da toca do coelho, capítulo 1, né, e o estudante vai fazer a leitura e ele já tem alguns elementos que são em destaque aqui nesta aula, que vai levar o estudante a se colocar em evidência a esses elementos destacados no texto, tá? E a gente observa, então, que, olha só, atividade C aí. Nos textos, palavras destacadas em negritos são pronomes que fazem referência, ora, a Alice, né, porque o texto é aí o Alice no País das Maravilhas, né, um trecho da obra, e ora para o coelho. Organize na tabela abaixo a quem cada pronome se refere. Então, olha, observa aqui os elementos coesivos sendo trabalhados, né, já nessa aula, dentro aí do texto narrativo, nessa proposta de leitura para os estudantes, né, que é um dos enfoques aí para ele poder desenvolver esse percurso e desenvolver a habilidade essencial da nossa sequência de atividades aqui, né. Isso, então, é a aula 2, que começa com esse trabalho do texto narrativo, né, e propõe essa leitura.
é interessante que aí a gente pode, né, desenvolver no nosso estudante a curiosidade para ele se aprofundar numa leitura mais ampla, né, desse mesmo texto, no caso aí o Alice no País das Maravilhas. Essa aula ela pode ser ampliada, esse texto pode ser trazido para o estudante, né, para completar essa leitura, para desenvolver aí, então, o hábito e o prazer pela leitura, no caso do gênero narrativo aqui que está sendo trabalhado, né, nessa aula 2. Bom, aí a gente vai, então, para as aulas 4 e 5, que é a pandemia dos games, onde a gente já vai aí para o artigo de opinião. É apresentado para o estudante, então, esse artigo de opinião, onde ele vai fazer essa questão aí da leitura, né? A gente pode pensar em todas aquelas técnicas e estratégias que a gente viu até aqui. O que vai acontecer, então? Leia o artigo de opinião, no primeiro momento. No exercício 2, em duplas, se for possível, respeitando o distanciamento, seguro, né? Faça uma pesquisa sobre o que são sinônimos e antônimos. Registre com suas próprias palavras o que você descobriu. Então, a questão, então, da elaboração do trabalho, né, do nosso estudante dentro dessa leitura e observando como que a estrutura, né, compõe e é apresentado esses elementos coesivos dentro do texto, tá? Aqui, no caso, já trabalhando o artigo de opinião, que é o nosso texto que está sendo colocado aqui em evidência, tá? E aí a aula, ela segue com mais atividades, pede para os estudantes colocarem aí separadamente, né, o que ele encontra dentro dessa leitura, sinônimos de pandemia, sinônimos de game e sinônimos de jovem. Então, ele vai preencher o quadrinho aqui e trabalhar e observar, então, como que a questão da sinonímia é trabalhada, né, dentro do gênero artigo de opinião, é apresentada aqui, né, nestas aulas. Na atividade 4, o artigo de opinião mostra uma preocupação com jovens por conta do excesso do uso do games durante a pandemia. Então, ele vai falar um pouquinho aí dessa questão da interpretação desse texto, né, desse artigo de opinião. Você concorda ou discorda das colocações feitas? Redige um breve artigo de opinião, apresentando seu ponto de vista sobre o tema. Então, olha só, aqui o estudante ele já é direcionado para ele fazer a sua própria produção textual já de um artigo de opinião, utilizando aí esses recursos, né, que ele observou, que ele aprendeu no desenvolvimento dessas aulas, tá? Que começou lá no gênero narrativo, mas aqui que já vai dando esse enfoque aqui para os gêneros argumentativos, o artigo de opinião, né, para ele entrar, então, nessa questão da estrutura desse gênero, dos elementos que compõem esse gênero, para poder chegar às aulas finais e poder fazer a sua campanha, né, que é a proposta aqui da nossa sequência de atividades. Então, o que acontece quando ele chega aí na campanha, que é a aula 8, né? O objetivo da aula 8, produzir textos orais e escritos dos gêneros textuais, portanto, argumentativo, articulados à adequação de diferentes situações de comunicação, levando em conta características do gênero, intenções comunicativas de acordo com o público-alvo, evitando repetição de palavras, garantindo a impessoalidade do texto, favorecendo a compreensão da ordem de acontecimentos. Então, aqui, o nosso estudante, ele já está chegando ao final aí do trabalho, né, desenvolvimento da sequência de atividades, e ele já vai poder pensar na produção textual, né, considerando todos esses recursos, né, que foram apresentados nas aulas anteriores, que ele foi adquirindo de uma maneira gradativa, desenvolvendo cada aula da sequência de atividades, né, e aí ele vai produzir, então, poder produzir, então, essa campanha, considerando as questões comunicativas, né, do gênero colocado aqui, o público-alvo que vai ser direcionado, né, qual é a linguagem que ele deve utilizar, um trabalho aí com a linguagem padrão, né, na língua portuguesa, é importante para o estudante. O nosso estudante ele tem bastante dificuldades em trabalhar com a língua formal, né, a língua portuguesa. Então, a gente pode fazer essa comparação entre os gêneros textuais dentro do trabalho aqui da nossa sequência 6, que oferece para que a gente possa ampliar as nossas aulas, tá? Então, a gente tem aqui, olha, você sabe como é o descarte de lixo na sua escola? Já faz o estudante refletir, né, para ele começar a pensar em como ele vai produzir o seu texto. Em grupos, se for possível respeitar o distanciamento seguro, faça uma pesquisa sobre o tema. As perguntas a seguir podem te ajudar. Então, vai ter lá um roteiro para ele poder desenvolver, para ele pensar em como fazer a elaboração dessa campanha.
Escreva um texto englobando as informações que você pesquisou. Esse texto servirá como um relatório da sua pesquisa, além de suporte para a confecção do seu cartaz. Então, a gente sempre vai colocar aqui o estudante em evidência, né, para o desenvolvimento dessa atividade. Ele tem que ter essa autonomia para a realização da pesquisa, para a realização, então, desse relatório, a construção desse relatório, né, do que ele vai trazer aí para a sua produção textual. Então, o professor tem que ficar bem atento ao desenvolvimento dessa atividade, né, para coordenar os estudantes a fazer esse trabalho em grupos aqui, né. E aí, tem uma dica, né, que a atividade traz aí dentro do material. Lembre-se de organizar suas ideias com coesão e coerência. Então, quer dizer, olha só a nossa habilidade essencial sendo aqui enfocada, sendo trabalhada aqui, né, chegando aí à essência da habilidade. Mantendo o sentido do texto, utilizando marcadores para costurar as ideias, além de relatar o que foi descoberto, pense em algumas sugestões para resolução do problema do lixo na escola. Então, a atividade, né, é uma atividade bem interessante que vai colocar o nosso estudante para pensar, né, colocar ele como o autor da sua produção desse trabalho, o autor do seu texto, né, autônomo para realizar essa atividade. Agora chegou a hora de criar uma campanha para conscientizar as pessoas da escola sobre o lixo. Confeccione cartazes com textos, imagens e ilustrações para comunicar suas ideias. Não esqueça de utilizar argumentos lógicos e convincentes. Então, a gente chega ao final aqui das aulas, né, nessa atividade, com esse trabalho do texto argumentativo, colocando aí artigo de opinião a ser trabalhado e desenvolvido. Também a questão do trabalho com a linguagem verbal e não verbal, que é importante, né, os textos multissemióticos presentes também aqui para a realização desse trabalho da campanha, né, comunitária para a aula 6 aqui da nossa sequência de atividades. Aí o nosso estudante, então, ele realizou todo esse percurso, né, desenvolvendo essas atividades e observando aí como que os elementos de coesão são trabalhados dentro do texto, como que ele gera os efeitos de sentido, né, e como que ele proporciona aí o desenvolvimento desse texto, tá? Seja lá no gênero narrativo, quando ele começa as aulas, né, no início da sequência, e como aqui no caso que vai sendo direcionado o nosso estudante a trabalhar o gênero artigo de opinião, os textos argumentativos, né, que são os textos mais complexos, que eles precisam compreender melhor essa estrutura, a utilização desses argumentos adequadamente, né, fazer aquela estrutura que a gente já viu aqui do artigo de opinião, certo? Bom, então essas são as aulas da nossa sequência. A gente tem aqui, então, uma sistematização aí do que seria aí a composição do artigo de opinião, né? Então, a gente tem sempre para ser trabalhado um tema polêmico, para ser pensado no desenvolvimento desse texto, né? O ponto de vista, que é a tese a ser desenvolvida pelo autor, os argumentos que ele vai utilizar para defender o seu ponto de vista e a conclusão que vai fechar essas ideias, né, que ele colocou aqui e fechar, então, esse ponto de vista aí que ele está defendendo dentro do texto, tá? Então, a habilidade da sequência 6 insere-se em um nível de leitura e de produção mais complexo, né? A gente pode observar que o trabalho com o gênero argumentativo, textos argumentativos, né, ele exige aí um nível de leitura de mais complexidade, né? Ainda mais quando se trata aqui do nosso artigo de opinião. A partir da coleta de evidências, algumas ações devem ser tomadas, né? Como a identificação do tema, a tese defendida pelo autor e as marcas argumentativas, né? Retomando as habilidades não adquiridas. É importante, então, que no desenvolvimento dessas atividades a gente consiga observar quais habilidades que a gente precisa retomar, né? Para fazer com que o nosso estudante consiga realizar a leitura e a compreensão desse gênero textual, para ele mesmo poder produzir o seu próprio texto, né? Então, fica aqui essa sistematização para a gente poder pensar nesse gênero, que é um gênero um pouco mais complexo para ser desenvolvido, tá? A gente tem aqui, então, umas sugestões de rúbricas para serem trabalhadas, tá? Junto com as atividades, aí, junto com o planejamento, tá? Que seria o quê? A gente tem critérios e níveis, né? A gente pode colocar, então, atingiu plenamente, atingiu parcialmente ou não atingiu. A gente pode poder medir, então, esse conhecimento adquirido pelo estudante, né? Então, olha só, identifica o tema, a gente vai colocar aí, de acordo com o estudante, né, o que ele conseguiu desenvolver.
Localiza os elementos constitutivos, tais como tema, tese e argumentos. Então, a gente pode usar essa tabelinha, né, que é uma sugestão de trabalho para melhorar o trabalho do professor, melhorar esse acompanhamento, né, para a gente observar o que precisa ser retomado, o que precisa ser visto novamente, tá? Bom, a sequência aqui ainda da tabela, né, a gente tem mais alguns itens. Identifica as intencionalidades argumentativas para a solução de algum problema, e aí a gente preenche a tabela, né, de acordo com o resultado do estudante. Faz uso de elementos coesivos para dar progressão temática ao texto. Então, essa tabela ela é bem legal para a gente poder unir aí ao trabalho, né, o resultado do trabalho do planejamento. Bom, então a gente vai propor agora uma experiência de aprendizagem relativa ao gênero que foi colocado aqui na nossa sequência de atividade 6, tá? A gente tem, então, ainda aproveitando aí a aula, né, da sequência de atividades, a aula 8, a gente vai ampliar, então, esse trabalho com a campanha comunitária. A gente tem lá na aula 8 um enfoque para a escola, né, mais fechado. Aqui a gente pode pensar no trabalho, na elaboração da campanha, que refere-se à produção do lixo aí na escola, né? Essa proposta ela pode ser ampliada para a produção de lixo na comunidade. Então, a gente amplia esse trabalho, né? O trabalho em grupo, o trabalho sendo desenvolvido pelo estudante. Aí a gente pode, então, primeiro, separar os estudantes em grupos de trabalho, né? Ver a aptidão de cada um, desenvolver aí os trabalhos que cada estudante deve desenvolver dentro do seu grupo. Produzir questionário para uma pesquisa de campo na comunidade com questões como: o que é importante reciclar o lixo? O bairro tem coleta de lixo reciclável? Você pode separar o lixo em casa? E aí o estudante pode sair a campo, né, para realizar essa pesquisa. Então, ele vai participar mais ativamente aí da atividade. Aí, na sequência, a gente tem, terceiro, tabular os resultados para apresentação em gráficos. Então, a gente pode também fazer essa leitura aí, colocar os elementos muito semióticos no texto, né, para colocar os resultados. Produzir textos e cartazes para a conscientização da comunidade sobre a importância da reciclagem do lixo. Então, olha só essa experiência que também fica aqui, como sugestão do trabalho, tá, para o desenvolvimento da atividade aí da aula 8, ampliando, né, fazendo com que o nosso estudante, ele possa ser autônomo aí do seu trabalho, né, o sujeito aí da sua própria produção, dos gêneros trabalhados, né, no caso aqui da campanha a ser desenvolvida na comunidade. Bom, e aí a gente tem, então, um desdobramento aí para a TPC, certo? Como é que pode ser visto isso? Na primeira etapa, orientações aos professores. Após assistir aos vídeos da formação da etapa, né, formação do ano sério, aí vocês podem fazer uma anotação, né, um diário de bordo, um caderno, sobre os principais pontos dessa formação e o que deve ser considerado, né? Em seguida, refletir e trocar as suas impressões acerca do tema central, no caso aqui, os gêneros textuais, né, predominantes em sequência. A gente viu aqui que a sequência 6 ela trabalha mais de um gênero textual, mas o enfoque é por artigo de opinião, tá? E os seus respectivos elementos constitutivos, né, com os professores do componente de língua portuguesa, tá? Discutir juntamente com os professores de que maneira os conceitos relativos aos aspectos teóricos de leitura e letramento, bem como os níveis de proficiência leitora, contribuem para o planejamento aí da TPC na escola, juntamente com a realidade de cada escola, certo? Segunda etapa, verificar as aulas da sequência, se foram selecionadas, né, de maneira a atender a habilidade necessárias para serem retomadas nos estudantes. E examinar e analisar para explorar a coleta de evidências, né, como fazer esse trabalho, então, com evidências que a gente viu até aqui. Na terceira etapa, refletir se os estudantes das habilidades essenciais relativas ao ano série contribuem para a organização dos gêneros textuais predominantes na sequência, ver se essa habilidade realmente precisa ser trabalhada, ou precisa ser colocada em evidência uma outra habilidade também. Elaborar o planejamento na TPC, observando os aspectos teóricos, né, metodológicos das sugestões de análise das aulas selecionadas aqui, no caso da nossa sequência de atividades, e se for necessário, né, dentro da mesma sequência, a gente pode selecionar também, vocês podem, né, selecionar outras aulas, de acordo com a necessidade e realidade de cada escola, tá? Então, o que vimos no nosso encontro? Apresentamos o gênero textual predominante aqui na nossa sequência do 7º ano, revisitamos aspectos teóricos de leitura e letramento, que vai ajudar, né, vai dar nosso embasamento teórico, desenvolvimento do planejamento, e analisamos aí algumas atividades da sequência 6, né, para ser discutida aí no planejamento na escola, junto com os pares de vocês.
A gente está chegando aqui, então, ao final da nossa formação. Tem aqui essa tela, que é uma avaliação para vocês realizarem do nosso trabalho, né, para a gente poder melhorar o nosso trabalho desenvolvido, tá? Então, fica aqui o meu agradecimento a todos os professores, né, que possam ver aqui a nossa formação de hoje. Espero que seja de grande valia aí para o trabalho pedagógico de todos vocês e já aguardo vocês para a nossa próxima formação, tá bom? Bom trabalho a todos, até a próxima.